Hallo, ihr Lieben! Eu tô muito animada pra aula de hoje, porque hoje a gente vai falar da segunda parte do nosso diálogo entre a Dr. Fischer e a Frau Costa. Não sei se você se lembra de ontem, se não vale muito a pena assistir ou ouvir a aula de ontem, em que a gente falou sobre esse início de diálogo. Por quê? Porque a Frau Costa tá doente, coitadinha. E ela foi à médica, Frau Dr. Fischer, pra ver o que tá acontecendo, né? Então, elas primeiro conversaram um pouco, certo? Foi assim o nosso diálogo. A Frau Costa falou sobre os sintomas dela e tudo. E agora a gente continua o nosso diálogo. Com o quê? Agora vai ser a parte em que a médica vai falar um pouco mais e que a médica também vai examinar a paciente. Então, o que a gente vai fazer agora, como sempre? Vamos ler em alemão e depois que a gente lê em alemão, a gente entende, né? Faz o nosso estudo do texto para a gente aprender aí novas palavras, novas expressões, etc. Então vamos lá. Ich werde Sie jetzt kurz abhören. Okay, jetzt bitte den Mund aufmachen. Sehr gut. Jetzt messen wir noch schnell Fieber. Sehr gut, kein Fieber. Also habe ich nur eine Erkältung. Ja. Ich stelle Ihnen ein Rezept für ein Schmerzmittel und einen Hustensaft aus. Bleiben Sie die nächsten 3 Tage zu Hause. Wenn Sie sich dann noch nicht besser fühlen, kommen Sie bitte nochmal vorbei. In Ordnung. Benötigen Sie ein Attest für Ihren Arbeitgeber? Ja, bitte. In Ordnung. Das kann Ihnen Frau Brenner an der Rezeption ausstellen. Ruhen Sie sich aus und trinken Sie viel. Vielen Dank. Bis dann. Gute Besserung. Muito bem, então vamos lá. O que estava acontecendo, né, gente? Vocês se lembram, na última aula, que a Frau Costa estava com alguns sintomas, dor de cabeça, né? Estava com dor de garganta. E agora a médica vai examinar. E é isso que ela fala, ó. Ich werde Sie jetzt kurz abhören. Ich werde abhören. Muita atenção que quando eu tenho werden na segunda posição da frase e um outro verbo no final, que é o abhören, eu tenho nada mais nada menos que um futuro, tá? Então, werden aqui, ele significa outras coisas, tá, gente? Mas quando ele tá nessa estrutura, com ele na segunda posição e o outro verbo no infinitivo, ele vai ser futuro, então eu posso traduzir com eu vou. Ich werde, eu vou. E abhören lá no final significa auscultar, né? Quando a gente... quando o médico está examinando o paciente, ouvindo o paciente, né? A gente chama auscultar, né? Em português, e em alemão é abhören, tá? Então, eu vou auscultar você, Sie, né? É o você, jetzt, agora e kurz, rapidamente. Então, eu vou te auscultar rapidamente. Ok, beleza. Jetzt, agora, bitte, por favor, den Mund. Mund é a boca, então den Mund, a boca. Aufmachen significa abrir. Então, Walid, que frase esquisita. Por que eu tenho aufmachen no final no infinitivo, né? Porque é infinitivo mesmo. A ideia é que é assim, ok, agora abrir, por favor, a boca. Agora abrir, por favor, a boca. No sentido de agora você pode, por favor, abrir a boca, porque eu vou ver, né, dentro da sua boca. Sua garganta, por exemplo. Sehr gut. Muito bem. Jetzt messen wir noch schnell Fieber. Jetzt, agora, messen é o verbo medir, tá? Wir, nós medimos, noch, ainda, schnell, rapidamente, Fieber, febre. Então, agora nós vamos, né? Nós medimos ainda rapidamente a febre. Sehr gut, muito bem. Kein Fieber. O kein é uma palavra negativa, né? Que significa não, significa sem. Então, kein Fieber, sem febre, não tem febre, né? E a Frau Costa, então, pergunta, also, habe ich nur eine Erkältung? Also, então, habe é ter, né? Então, ich é eu, né? Eu tenho nur, somente, eine Erkältung, e Erkältung é resfriado, eu tenho somente um resfriado. Nós vimos na aula passada, para quem ouviu a aula passada, que eu não falo que eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, eu estou com resfriado. Não, em alemão eu uso o verbo haben, ter. Eu tenho dores de cabeça, eu tenho febre, eu tenho um resfriado. Por isso que o verbo aqui é haben. Então, eu só tenho um resfriado? E a Dr. Fischer diz, ja, sim. Então, na verdade, ela só tá com resfriado. Ich stelle Ihnen ein Rezept für ein Schmerzmittel und einen Hustensaft aus, tá? O que é isso, né?
Bom, a gente tem o verbo aqui ich, eu, né? E o verbo ausstellen. Se você reparar lá no finalzinho da minha frase, eu tenho esse aus. Esse aus faz parte, né, do verbo. Ele é o que a gente chama de verbo separável. Eu conjugo o verbo na segunda posição e o prefixo daquele verbo, o inicinho daquele verbo, ele vai pro final da frase, ausstellen, tá? Então, aqui, se você ainda não viu o verbo separável, não se preocupe, se você já viu isso aqui, é um verbo separável, o famoso trennbar, né? Trennbares Verbo. Ausstellen tem alguns significados diferentes, por exemplo, emitir, exibir. Mas uma coisa interessante é que quando ele está no contexto médico, por exemplo, ein Rezept ausstellen significa prescrever. Prescrever uma receita, prescrever alguma coisa, tá? Ausstellen. Então aqui ela tá falando, eu prescrevo para você, Ihnen é para você, ein Rezept, uma receita, como em português, né, receita médica, uma receita, para ein Schmerzmittel, Mittel, tá, gente, é meio. E muitas vezes vai ser usado para alguma coisa que vai ser um meio para você resolver um problema, né? Então, Schmerzmittel é um meio para dores. É um meio para você resolver Schmerz, que é dor, tá? Então, eu vou dar para você uma receita, né? Eu vou prescrever uma receita de um analgésico, né? Schmerzmittel. O que é um analgésico? É um meio para parar a dor, né? Und einen Hustensaft. Saft é a palavra que significa suco, tá? E Husten é tosse. Então, Hustensaft é o suco da tosse. É o quê, gente? É o xarope, tá? Então, Schmerzmittel analgésico, Hustensaft, xarope para tosse. Então, eu vou prescrever para você uma receita para um analgésico e um xarope para tosse. Bleiben Sie, permaneça, né? Bleiben Sie, o verbo bleiben é permanecer. Então, bleiben Sie, permaneça. Die nächsten 3 Tagen, os nächsten, próximos, 3 Tage, dias, então os próximos 3 dias, zu Hause, em casa. Wenn Sie sich dann noch nicht besser fühlen, kommen Sie bitte nochmal vorbei. Wenn é o se aqui, tá? É o se. Se você... Ah, Luiz, mas eu conheço o when como quando. Realmente, vai depender do contexto. Você vai ter que analisar o contexto, tá? Se for... os dois podem caber. Às vezes, em alguns contextos, inclusive, os dois cabem. Aqui, só faz sentido se for se. Se você... Wenn Sie, se você... E o verbo tá lá no final. Fühlen. Por que o verbo tá lá no final, Lud? Bom, porque o wenn, toda vez que a frase começar com wenn, ele vai jogar o verbo pro final. Isso é o que a gente chama em alemão de frases subordinadas, Nebensätze. Se você ainda não aprendeu, não se preocupe, se já tá aí para você perceber como é que funciona. Se você, fühlen é sentir, tá? Então, se você se sentir, o sich é o se e o fühlen tá lá no final, né? Se sentir. Dann, então, noch nicht, ainda não. Besser, melhor. Então, o que ela tá dizendo aí? Se você, então, né? Ou seja, depois dos próximos 3 dias, ainda não se sentir melhor, kommen Sie, venha, né? Kommen é vir, então kommen Sie, venha, bitte, por favor, nochmal, de novo, vorbei. Na verdade, o verbo aqui é vorbeikommen. Falei que kommen é vir, mas o verbo é vorbeikommen. Ele também tem aquele caso de que ele joga o inicinho dele pro final. Vorbeikommen é passar aqui, tá? Então, quando eu falar komm mal vorbei, passa aqui, né? Passa onde eu estou. Então, passe de novo, por favor, né? Ou seja, venha de novo, por favor. A mesma ideia do kommen, mas vorbeikommen é sempre a ideia de dar uma passada em algum lugar. A Frau Costa diz, in Ordnung. In Ordnung significa em ordem, beleza, né? Tudo bem, in Ordnung. Aí a Frau Dr. Fischer diz, benötigen Sie einen Attest für Ihren Arbeitgeber? Desculpa. Benötigen é precisar, tá? Então, benötigen Sie, você precisa, né? O verbo lá no final, o ponto final lá no final, indicando como uma pergunta. Até uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, se o verbo estiver na primeira posição, como benötigen Sie, né? O verbo vem antes do sujeito aqui, na primeira coisa que vem da frase é o verbo. Você tem 2 opções, com Sie. Se a frase tiver ponto final no final, é um imperativo, como a gente viu ali em cima, bleiben Sie die nächsten 3 Tage zu Hause. Fique, permaneça em casa os próximos 3 dias. Quando tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então, pode ser o imperativo, né? Dando uma ordem, um conselho mais forte. E se tiver um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então, benötigen Sie, você precisa ein Attest, de um atestado,
Für, para, ihren, seu, Arbeitgeber, empregador. Geber é quem dá alguma coisa, o dador. E Arbeit é trabalho, então o dador de emprego, né, é quem te dá o trabalho, ou seja, o seu empregador. Então você precisa de um atestado do seu empregador? Aí a Frau Costa diz, ja, bitte, sim, por favor. E a Dr. Fischer diz, in Ordnung, tudo bem, né? Em ordem, tudo bem. Das kann Ihnen Frau Brenner an der Rezeption ausstellen. Das, isso, kann, pode, Ihnen, para você. Frau Brenner, a senhora Brenner. Então, isso a senhora Brenner pode. E aí, quando eu tenho o verbo können, eu preciso dar uma olhada lá na última posição, porque provavelmente tem um verbo no infinitivo lá no final. E tem mesmo, que é o ausstellen, que a gente já aprendeu, que é prescrever, emitir, né? Então, é o caso aqui. Isso a Frau Brenner pode emitir para você an der Rezeption, na recepção. Então, esse atestado pode ser emitido pela Frau Brenner na recepção. Com certeza é a secretária. Ruhen Sie sich aus. Aqui, ó, eu tenho o verbo ruhen na primeira posição, certo? E tem ponto final no final, ou seja, isso é um imperativo, é uma ordem, né? Ou é um conselho dado assim com mais com mais ênfase. O verbo é ausruhen, esse finalzinho lá no final é porque o verbo é separável. Ausruhen significa descansar. Então, ruhen Sie sich aus significa simplesmente descanse. Und trinken Sie viel. E beba muito, né? Trinken Sie viel e beba muito. Trinken é beber, né? Trinken Sie de novo, mais um imperativo. E viel muito. Então, beba muito. Obviamente, muita água, né, gente? Diferente do Brasil, né? No Brasil, quando fala, eu bebo muito, a pessoa já acha que é beber álcool. Em alemão, quando você fala, eu bebo muito, não necessariamente é álcool. Pode ser água também, como é o caso aqui. Vielen Dank. Muito obrigado. Bis dann. Até logo, né? Vielen Dank é muito obrigado ou muito obrigada. Em alemão não faz diferença se você é mulher ou homem na hora de agradecer. Então, Vielen Dank serve para tanto homem quanto mulher. Muito obrigado, muito obrigada. Bis dann, até então. E aí, uma ótima frase para você aprender quando tem alguém doente, você fala Gute Besserung, que significa melhoras, né? Gute Besserung, ao pé da letra seria bom melhoramento, mas é a ideia de melhoras, né? Que você fique bem, Gute Besserung, tá? Então, gente, hoje a gente aprendeu o quê? O finalzinho aí do nosso diálogo sobre médico na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!